Sejam bem-vindos, você que está assistindo depois dessa live. Adianta alguns minutinhos que eu vou falar com a galera que chegar e depois você consegue acompanhar todo o nosso conteúdo. Seja muito bem-vinda. E vamos lá, galera, que vamos chegando para mais uma live aqui comigo nessa quarentena diferente, né? Esse momento. E acredito que, assim, um momento de descoberta, de autoconhecimento, de coisas assim, inovando. Então vem, galera, para essa live, porque essa live hoje tá, ó, não preparei várias coisas, minhas anotações estão todas aqui, exclusiva, e eu quero deixar para você algo além do esperado, né? Algo além do que você possa imaginar. Prometi aqui que a live ia ser melhor do que todas as bandas tocando junto, e vai ser. Acredito que você que estiver aqui nessa live não vai perder tempo assistindo ela. A gente vai falar hoje de uma coisa muito especial, que é o poder da escolha. E o que você consegue com o poder das escolhas, né? O que você tem na sua vida que você consegue fazer isso? Mas antes de tudo que a gente comece a falar, e eu vou te ensinar como você vai fazer no final dessa live uma escolha consciente, porque eu tenho novidades aí, hein? Mas antes disso, eu quero que você se apresente, diga de onde você veio. Se você estiver gostando da live durante o que a gente estiver falando, pode dar o coraçãozinho aqui, eu vou adorar saber que vocês estão curtindo essa live. E para chamar a galera que ainda não tá aqui com a gente. E outra, dúvidas que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo ao longo da live, tá? De antemão, já vou colocar aqui o tema dessa live, o poder das escolhas, né? Das escolhas das nossas vidas profissionais. Vou colocar aqui pra gente acompanhar. Então, quem for chegando vai saber. Vou fixar o comentário. O que se trata essa live. Então, se apresenta. Se você já é antigo aqui no meu perfil, né, no Instagram, bota aí velhato, #souvelhaca. E se você é nova, chegou aqui por agora, tá entendendo o que eu tô falando, bota aí #novata também, para eu entender e a gente conversar um pouco hoje. Eu vou contar hoje também um pouco da minha história, que é uma história, assim, difícil, mas eu acredito que vocês possam se identificar bastante exatamente por essa questão de escolha. Então, seja muito bem-vinda, Jaqueline, Thaís, Charmaine. Oi, Charmaine! A Bells Cakes também tá aí, uma baita profissional. Muito prazer. Sejam bem-vindas, então, para que a gente possa, assim, crescer. E o que a gente vai aprender com essa live hoje? Vamos lá. Entrou aí a Kênia. Fala de onde vocês são, gente. Me diz, que eu quero saber se vocês são daqui do Rio, onde eu tô, se vocês são de outro estado. Adoro saber de onde vocês são. Se a companhia arte, maravilhosos profissionais também. Então vamos lá. Qual vai ser a sensação que você vai ter ao final dessa live? Vai ser a seguinte, que você vai conseguir ter as suas escolhas conscientes. Por que isso? Vamos lá. Ao final, né, a gente vai fazer sobre isso, mas antes disso eu vou contar quem eu sou. Eu sou Jéssica, né? Meu nome é Jéssica Araújo. Olha, gente, Jaqueline da Bahia. Oh, Bahia maravilhosa, gente. Um grande beijo, Jaque. Eu sou Jéssica Araújo, para quem já me conhece aqui no meu perfil. Eu falo da questão do planejamento de carreira, como é importante, né, a gente entender no mundo que a gente está vivendo. Eu trago para vocês algumas ideias, inovações e tudo mais. E principalmente para a gente falar desse momento. E o que está ligado o tema, o poder das escolhas na carreira profissional, com o momento em que a gente está vivendo. A gente está vivendo um baita momento, que é essa questão de quarentena em casa, essa questão de escolha, né? Se a gente sai ou se a gente cuida da nossa saúde. Isso impacta muito, não só no nosso psicológico, na nossa saúde mental, mas também impacta diretamente, como você pode estar verificando, que o governo está fazendo mudanças, o mundo que a gente esperava daqui a um tempo maior está chegando agora. Então, a gente entender como a gente pode fazer as nossas escolhas é muito mais interessante. E aí eu quero te dizer o seguinte. Vou te contar um momento da minha vida não muito agradável, que eu acho que poucos conhecem também, até porque foi uma coisa mais interna minha, mas que foi uma mudança de mindset legal, assim, tá? E eu acredito que você possa estar passando pela mesma situação, ou então possa
ter desenvolvido em algum momento da sua vida isso. Vamos lá. A gente tem a questão do poder das escolhas e a gente escolhe para onde ir. Eu, como profissional na área de gestão de pessoas, né, e conhecedora e realmente entendedora do assunto, né, até parece que a gente vai sobreviver ao mercado de trabalho assim, mas não é tão simples assim. Quando eu entrei no mercado de trabalho, ainda muito nova, né, jovem, não tinha tanto conhecimento, eu não sabia o que era um currículo, de que forma usava isso e tal, entrevista, o que isso funciona, como que isso se desenvolve. E aí, o que aconteceu comigo? Fui trilhar meu caminho, até então não entendi o que realmente era um planejamento de carreira. Fui trilhar meu caminho e no meio do caminho eu tive que fazer uma escolha. Escolha essa que foi muito dolorida para mim. Eu trabalhei numa empresa voltada para o ramo de hotelaria e a gente fechava, era uma consultoria e que prestava serviço para as outras empresas, onde eu fiquei lá mais de 2 anos trabalhando com eles. Só que chegou um momento em que eu estava num conflito interior, né, um conflito de que eu não sabia se eu continuava, se eu não continuava, se todo mundo era legal. Tenho eles como amor até hoje, gente. Todos me conhecem, todos me seguem aqui. Eu tenho um carinho enorme por eles. Eu acho que são pessoas maravilhosas. E em tudo a gente aprende na vida. Só que o que aconteceu nesse momento? Vamos ao ponto ápice. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar em uma outra empresa, basicamente um pouco concorrente, mas que era também do ramo de hotelaria e tudo mais, com benefícios maiores e tal. E, né, sair de uma família que eu já estava há mais de 2 anos para encarar um mundo totalmente diferente. Eu estava perto das minhas férias, tudo. Imagina um boom na minha cabeça. Para ganhar um pouco mais, para me desenvolver e tal. Será que é? Será que não é? Eu fiquei naquilo. Vai ou não vai? Sai ou não sai? Fica ou não fica? O que aconteceu? Falei, não, preciso tomar uma decisão. Só que eu precisava manter uma relação, né, bacana, né, Thiago? Exatamente isso. Com o emprego que você sai. Até então, eu tinha que sair assim, a vaga era de início imediato, né? Eu sairia, assim, pediria minha demissão e já sairia logo em seguida. Só que o conflito comigo era tão grande, eu tinha passado uma semana tão tensa que eu falei assim, eu preciso, né, aceitar a proposta. Aceitei a proposta. Cara, eu saí da entrevista, fui pra casa chorando bicas. Liguei pra minha chefe, expliquei a situação, mas eu chorava, gente, desesperadamente. Você não tá entendendo. Era tanta... Eu cheguei em casa, minha mãe não sabia o que tinha acontecido. Ela falou, pronto, acabou a vida da garota, né? Enfim, aceitei a proposta, cheguei no outro dia, conversei, agradeci muito o aprendizado que eu tive naquela empresa. Só que a empresa 1 ficava perto da empresa 2. E passa um filme pela sua cabeça de todos os momentos que você viveu naquela empresa, tudo que você aprendeu. Foi uma empresa tipo escola pra mim e tudo mais. Enfim, fui, né? Não, nova oportunidade e tal. Quem disse que eu aguentei? Minha saúde mental aguentou. Não aguentou não, gente. Eu chorava desesperada. Eu fui pro trabalho novo, 2 dias depois, chorando bica, gente. Por quê? Eu tinha que pegar o metrô. Uma estação eu descia antes pro trabalho e a outra estação mais pra frente, além, era o do novo trabalho, né? E como é que encara, né, as pessoas? Chorando, a cara toda inchada. Horrível. Enfim, mas eu fiz uma escolha naquele momento. Não sabia se era a escolha melhor, se era a escolha certa, se era a escolha errada. Me meti a cara onde eu ia e fui. Entrei nessa empresa e fiquei lá 1 mês. 1 mês, gente. Porque não sei o que aconteceu. Falei... Entrei exatamente porque me ofereceram uma situação para cobrir férias de uma menina também do mesmo setor e tava tudo bem, o horário era maravilhoso, tranquilo, mas na prática foi um pouco diferente do que eu estava acostumada. Aí presta atenção na cabeça da pessoa. Já tinha saído do outro que já tinha muito tempo, chorei bicas. Chorava bicas para chegar no trabalho. Tentei me concentrar emocionalmente, que nesse momento a gente vem para as skills, né, as competências da gente estar preparado para certas situações na nossa vida. Aí arrumei as amizades, claro, graças a Deus também pessoas maravilhosas que tenho comigo. Foi um mês mais ou menos intenso, né, foi bonito, foi intenso, foi. Enfim, fiquei aquele período, mas como eu estava no período de experiência, a gente sabe que o período de experiência é um período que a gente conhece um ao outro, é quase um namoro antes do casamento. E aí eu fui verificando as possibilidades, fiz o meu trabalho que tinha que ser feito, com o cliente que tinha que ser feito, mas aconteceram situações que eu falei, cara, se eu ficar aqui,
Não sei até onde eu posso ir ou de que forma isso vai me ajudar ou me atrapalhar. Virei pra minha mãe, mãe, acho que não vou ficar no trabalho. Minha mãe, o quê, maluca? Você vai sair do emprego? Tem um mês que você entrou? Você tá doida? Você vai perder sua carreira? Enfim, comecei a quê? A chorar de novo, gente, que eu não aguentava. Falei, gente, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo a coisa errada? Continuando, né? Enfim, vi o que era melhor pra mim. Mas, voltando aqui ao assunto do poder das escolhas, e aí eu continuo a história já, a gente, pra falar disso, né, e realmente quando essas escolhas acontecem, batem na nossa porta, elas vêm muito assim sem acontecer, são oportunidades que acontecem. Você não imagina que vai chegar um trabalho, se você não imagina que vai chegar uma coisa ou outra, do nada, né, é uma coisa de decisão. E por que eu falo isso, que eu vim falar do poder das escolhas? Para pra pensar. Seu cérebro, essa pessoinha aqui, ó, eu fiz um desenho, que eu sou artista, só que não, mas aqui eu tô tentando minhas habilidades técnicas. O seu cérebro, ele faz escolhas diárias. Você faz escolhas diárias. Imagina quantas escolhas você já fez hoje. Ou então quantas escolhas você já fez na vida, né? E como é importante a gente fazer essas escolhas. E aí o cérebro, ele, baseado nessas escolhas, ele faz coisas para as próximas escolhas. Como assim, Jéssica? O seu cérebro, ele baseia os seus pontos fortes, né? A questão de que você já ter escolhido. Naquele momento em que eu escolhi sair do emprego, eu nunca tinha feito isso antes, gente. Minhas outras experiências, normalmente é porque acabou o contrato e tudo mais. Não tinha saído tanto tempo de um emprego para poder encarar uma nova vida que eu não sabia, questões de perfil, de empresa, já conhecia, mas não sabia como ia ser no dia a dia. E aí, meu cérebro, baseado nas escolhas que eu já tinha feito antes, no passado, ele falou assim, não, cara, vai. Fui na dúvida, mas decidi ir. E aí achei que era a pior decisão que eu tinha feito na minha vida. Pior escolha. Só que aí eu, pensando aqui, eu falei, tá, saí de um, fui pra outro. E o que me aconteceu quando depois de um mês eu saí do outro? Eu consegui um novo emprego. Tinha uma pessoa da contabilidade e precisando de uma pessoa de departamento pessoal e tal. Eu falei, precisa de experiência? Não precisa muito. Então eu já tinha um conhecimento, fui pra lá. Saí de um mês, já entrei em um outro. Porque eu também fiz uma escolha, conversei com a empresa que eu estava, falei que realmente não dava pra continuar. Porque era um perfil meu, não era problema com a empresa, era um perfil meu que não ia me adequar àquela vaga em si. É fácil? Não é fácil, gente, ter essa escolha. Fui para uma nova realidade, que me adaptei muito bem, fiquei muito tempo lá e tenho eles como meus amores também, são maravilhosos. E aí, o que acontece nessa questão de escolha? Você tem um cérebro. Aí eu tava pesquisando, eu falei, cara, eu vou falar de escolha para o pessoal lá, na vida, na carreira profissional. Sei como é tão difícil. Tudo bem, Rodolfo, Marielle? Sejam muito bem-vindos. E aí, eu sei quanto é difícil fazer escolhas, que eu já tinha passado isso aqui no passado. E aí eu falei, cara, quantas vezes a gente já fez escolhas na vida? Hoje eu escolhi, acordar cedo ou acordar tarde, feriado. Escolhi estudar ou ficar em casa. Claro que tem que ficar em casa, que a gente tá na quarentena, né, gente? Olha que coisa. Mas assim, são escolhas que a gente faz. Eu perguntei recentemente quem estava usando máscara e aonde era obrigatória aqui. Então tem gente usando máscara e realmente é para a saúde. Mas tem gente que não escolhe não usar e aí segue em frente, né? Então essas escolhas. E aí eu pesquisando, eu falei... Aí tem um grupo de cientistas que fizeram uma pesquisa dizendo que a gente leva 11 segundos para tomar uma decisão. Então, antes de você tomar a decisão, o seu cérebro já tomou por você. Exatamente porque ele está baseado nos seus eventos passados, principalmente visualizados. Imagina aqui, pega aqui. Chorei horrores na mudança de emprego de um para outro. E aí, o que eu ia seguir em frente? Nunca mais eu ia pedir demissão na vida. Concorda comigo? Ou então nunca mais eu ia querer passar por essa situação. Ok, você tem esse cérebro que faz essa escolha antes de você pensar em fazer a escolha. Vou apertar o botão rosa ou azul. Ele já decidiu por você se ele quer o lado A ou se ele quer o lado B.
exatamente pelas suas respectivas situações que você passou no passado. Isso é real. Quero saber de vocês. Vocês já passaram por situações dessas, gente? Me conta aí nos comentários. Fala pra mim. E aí, assim, esse pessoal que fez essa pesquisa, né, esses cientistas, eles são... Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações de onde eles são. Eles são da Austrália, da Universidade de New South Wales, que é bem chique, né, em inglês. Eles comprovaram que a gente faz isso numa pesquisa onde eles pegaram pessoas e tinham dois grupos, sim, um grupo de duas coisas visuais. Só que antes deles fazerem as pessoas escolher, eles fizeram N perguntas. E com isso eles constataram que o cérebro, ele escolhia as coisas muito antes da pessoa se automaticamente escolher aquilo para a vida dela. Então você para e pensa, cara, se meu cérebro faz a minha escolha antes de pensar, isso é muito louco. Eu não acredito que ele faça isso antes de mim. E aí é que a gente entra na questão da escolha. Outra coisa que eu vim falar aqui é que nessa quarentena a gente vê totalmente nas redes sociais, né? O pessoal produtivo, faz um monte de coisa. A Jéssica é muito boa. Às vezes a visão que vocês têm é uma coisa totalmente diferente. A pessoa, ela escolhe se ela quer ser mais produtiva, se ela quer ser uma Netflix, quer assistir a Netflix, quer, sei lá, pular corda dentro de casa. Isso parte de pessoa para pessoa. E isso vem realmente dessa questão de experiências passadas. Então, assim, não é para você ficar triste porque você tá dentro de casa e não tá conseguindo ser produtivo. Você tem uma escolha a ser feita. E de que modo eu posso ter uma escolha consciente, boa, prazerosa, para eu continuar, já que eu tenho isso daqui. Aí, o que acontece com a gente? Depois que você descobriu que eu tive essa história triste, né? Mas até que com um final feliz, tô bem hoje. E aí, você sabe que seu cérebro, através de uma pesquisa comprovada pela Universidade da Austrália, e que o cérebro escolhe isso baseado nas suas ações passadas, e aí você parte para o seguinte pressuposto. Quando a gente passa a pensar sempre numa mesma coisa, por exemplo, sabe quando as redes sociais aparecem, você procurou na rede social que você quer comprar um celular. E aí, do nada, aparece que toda vez que você vai entrar no site, aparece lá a oferta de celular. Isso é a intuição de um gatilho de compra que o próprio site, rede social, já tem para você. E aí, o que acontece quando isso fica na sua mente? Fica martelando na sua mente. Não, preciso comprar um celular, preciso comprar um celular, preciso comprar um celular. E aí você fica pensando no celular, você dorme pensando no celular, você acorda pensando no celular, você deita pensando no celular, você liga pro seu amigo e fala do celular, você perde a orientação de celular. Do nada você tá sonhando, tendo pesadelo no celular. Isso acontece porque quando você pensa muito em algo, né, acontece de você sonhar, de você desenvolver, porque isso é um feedback em loop. Quando você pensa muito na mesma coisa, e aí, atenção, quando você pensa muito em alguma coisa, acontece esse feedback em loop, que você não para de pensar naquilo. Aí quanto mais você pensa, mais você pensa. É isso mesmo, gente. Isso é comprovado cientificamente. Então, quando você pensa, vamos supor aqui, vamos botar no cenário atual. Quando você pensa em quarentena, quanto mais você vê notícia, quanto mais você pensa nas possibilidades, quanto mais você pensa nas coisas, acontece esse feedback em loop. Então, você passa a ficar desesperado, você passa a ficar em feedback de loop. Então, quanto mais você pensa naquilo, mais você vai pensar naquilo. Vocês já viram aquele GIF não, aquela figurinha que tem uma pessoa dormindo e do nada o cérebro aparece lembrando ela de algo? Eu já vi em várias situações. No DP, então, nem se fala. Quando tá fechando a folha de pagamento, a gente pensa sempre no sistema lá travando. Então, quanto mais a gente pensa naquilo, mais aquilo vai se tornar um feedback em loop e às vezes até atrapalha. Então, é o nosso cérebro tendo escolhas. Então, se você escolheu as duas opções, seu cérebro ele já foi no passado. Poxa, aqui tem uma laranja e uma banana. A banana é muito mais gostosa, é muito mais preferível para mim. Então, o que eu vou escolher? A laranja ou a banana? Eu vou escolher a banana.
Por quê? Antes mesmo de você pensar em escolher, seu cérebro já escolheu baseado na experiência que você teve anteriormente, tá? Então, é importante isso para você entender para suas escolhas. E como é que eu aplico na minha vida profissional? Como eu contei para vocês, quando eu tava nesse emprego que eu mudei e que eu tomei uma escolha, cara, minha vida poderia ter acabado, tipo assim, um mês. Eu falei, cara, eu ia ter continuado, mas eu tomei uma outra escolha de sair, de não continuar naquilo. Talvez baseado no que eu possa ter vivido durante os outros empregos. E aí conquistei uma nova oportunidade que me manteve muito mais sã, muito mais com saúde, qualidade de vida e tudo mais. E aí eu fiz uma escolha. Claro que não vai acabar por aí, né? E aí existem essas escolhas no nosso caminho. E aí é ideal entender que, para que a gente possa fazer escolhas conscientes na nossa vida profissional, né? Se eu sei que meu cérebro, ele é um músculo, né? E é um músculo que é um dos... Não sei se falar órgãos, me desculpa se eu estiver errado. Mas o cérebro, ele, querendo ou não, é um músculo, ele precisa ser treinado, ele precisa estar em constante movimento, né? Igual a gente fazendo exercício. A gente precisa fazer exercícios do cérebro também, para que isso possa estar mais efetivamente. Por que a gente lê? Por que a gente faz pesquisas? O que a gente faz para ser diferente, para o nosso cérebro entender certas coisas? É repetidamente fazer a mesma coisa, para poder e fazer com isso a gente aprenda a conquistar, entendeu? Então, muitas das vezes, as nossas tomadas de decisões baseadas no futuro causam coisas no presente. E pode ser que você teve uma situação não tão boa. Pode ser que você tenha tido uma situação ruim daquela experiência. E aí, você não quer. Inclusive, experiências não só na nossa vida adulta, como experiências na nossa vida como criança, experiências como relacionamentos, experiências com questões de afetividade, saúde e tudo mais. E aquilo que você vai caminhar para frente causa uma certa reação. Então, toda ação que você fizer baseada no que você fez, hoje, vai fazer hoje, baseada que algo que você já aconteceu, você acaba tomando umas escolhas já baseadas no passado, exatamente porque o cérebro escolheu isso. Então é interessante a gente entender que isso existe na nossa pesquisa. Mas, Jéssica, então o que eu faço para que isso mude? O que eu faço para entender, como você disse lá no começo, como é que eu faço para ter ideia, né, escolhas conscientes? Como é que eu faço conscientemente? Gente, eu não aprendi na prática, eu meio que aprendi na prática, mas depois de um tempo eu entendi como poderia fazer essas escolhas. Primeiro, aí vamos lá, há 3 pilares muito importantes para você entender nesse momento para poder fazer essas escolhas conscientes, tá bom? Vamos lá nos meus papéis. Os atalhos mentais. Como o nosso cérebro, ele toma essas decisões baseadas no passado, né, que não são boas, então evite vícios. Então, sempre fazer a mesma coisa. Como assim, Jéssica? Como vamos supor com comida. O que é ruim aí, gente? Beterraba? Berinjela? Alguém não gosta? Então, eu tive uma situação de que, vamos supor, que eu comi a berinjela e não achei muito boa. Então, toda vez que eu for a algum lugar que tenha berinjela, eu não vou querer comer berinjela. Então, é uma escolha que meu cérebro vai estar fazendo baseado numa situação que aconteceu anteriormente. Mas como é que eu faço? Por exemplo, aí fui num casamento, só tinha coisa com berinjela. O que eu faço para sobreviver, gente, nesse lugar? Com fome? Automaticamente, sobrevivência, você vai ter que comer berinjela. E pode ser que a berinjela esteja boa. Então, como evitar atalhos mentais, que é esse de você ir diretamente ao ponto do passado e você não gerar exatamente o que você gostaria? É você pegar, tá, esses atalhos e tentar evitar ao máximo esse tipo de situação. Como assim? Se eu não comi berinjela porque eu tive uma experiência ruim, não custa nada tentar novamente. Meu cérebro vai dizer que não, mas eu vou tentar novamente comer berinjela, porque vai que uma receita diferenciada. Em vez de eu comer uma berinjela, com uma compota de berinjela, não só a berinjela, então com uma berinjela frita, para entender que a associação vai ser diferente. As mesmas coisas com as emoções.
Não é porque eu estou vivendo um momento caótico hoje que eu vou viver esse momento caótico sempre, toda vez que aparecer quarentena. Não. Cada momento vai ser diferente. Então, entender isso na sua vida e do jeito que você pode alavancar isso no poder das suas escolhas. Então, a primeira forma de você ter essas decisões, essas escolhas conscientes, é atentos a esses atalhos mentais, de você não basear as coisas no passado, numa coisa no futuro ou numa experiência nova. Ok? Segundo, evite comparações. Lembrando, se tiver dúvida, gente, põe aqui nos comentários, dá o seu coraçãozinho e aí chama a galera para poder assistir também essa questão que é muito importante. Comparações, evite comparações. Esse daqui, gente, se liga aqui, vem cá, bem mais perto. Pare de se comparar com os perfis da internet. Você não é uma modelo. Pode até ser, mas você não é o modelo que está do outro lado. Você não tem a vida dela, você não precisa ter. Não se compare. Quanto mais você se comparar, mais estagnados você vai estar. É que nem ir pra academia. Você chega na academia, né? E aí você só vê gente sarada lá. Aí você fala e começa pro seu cérebro assim, eu não vou conseguir chegar aquilo ali. Mas aquela menina é tão bonita. Mas eu não tenho essa roupa. Mas eu não tenho esse cabelo. E aí você começa a se comparar várias vezes com aquela situação que você não sabe a realidade que a pessoa viveu. Pode ser que para chegar aquele momento que a pessoa tá, ela se esforçou bastante. Pode ser que para chegar aquele momento que ela tá na academia, daquele jeito, aquele corpo, ela teve que se dedicar às manhãs dela. Ela não chegou ali assim, pronto, quero ser magra. Se fosse assim, a gente comprava um remédio, estava na farmácia, estava tudo certo. Só que não é bem assim. Então, comparações para o seu cérebro é a pior coisa que você pode fazer. Então, tenha ciência das comparações. Quando você se pegar fazendo comparação, fala assim, por exemplo, meu nome é Jéssica, eu sou maravilhosa, eu não preciso me comparar, eu vou ir no meu tempo. É o que está acontecendo agora com a questão da produtividade. Todo mundo acha, porque que tá na internet, todo mundo é produtivo, todo mundo é maravilhoso. Só que nem sempre é assim, né? A gente sabe. Nem sempre a gente tem tempo pra tudo e tudo mais. E tá tudo bem, gente. Não ser produtivo demais. Até as pessoas que estão trabalhando com a internet antes mesmo desse boom da quarentena, elas têm sim suas dificuldades para ser produtivo. Cada um tem um defeito, ninguém é perfeito. Né? Se eu vou dizer que eu sou perfeita, eu tô errada. Eu não sou perfeita. Então, comparação é uma coisa assim, vou levar a um outro estilo também que é legal a gente ter, que é uma comparação e uma mudança de comparação que teve agora recentemente não, já tá tendo um tempo, né? E aí eu quero saber se vocês já passaram por isso. Por exemplo, eu tenho cabelo cacheado, sempre tive cabelo cacheado. Então, Jéssica, você já alisou? Não, no máximo um relaxamento para ver se dava um jeito, porque na época, se eu usasse meu cabelo era enorme e tudo mais, então eu sofri muito quando criança. E aí existe hoje eu posso usar meu cabelo, todo mundo fala, ai que bonito, ai que legal. Só que nem sempre foi assim, porque as pessoas se comparavam muito. E a gente, para mudar a mentalidade de que não há uma comparação entre esses tipos de coisas, que é simplesmente você ser você, é diferente. A mesma coisa quando você vai pra academia, né? Porque tá todo mundo sarado lá, que todo mundo chegou na academia, fez o primeiro dia de matrícula e ficou sarado, que não vai ser difícil, que não vai ter obstáculos, que não você vai ter que fazer escolha entre um prato de comida cheio, entre uma salada, entre um bolo de chocolate, um bolo integral. São escolhas que a gente faz na vida, né? Então, se comparar é uma questão que você tem que parar e pensar se você realmente está se comparando ou não com os outros. Isso pode estar te afetando, tá bom? Próximo. Otimismo em excesso. Tá, vamos lá, Jéssica. Vamos recapitular o que eu falei até aqui. Vamos entender o que eu tô falando até aqui. Eu falei das escolhas, que o nosso cérebro leva 11 segundos para poder tomar as escolhas, então a gente toma as escolhas antes mesmo de falar. Predisposto a um passado que a gente viveu, a gente entendeu
que os atalhos mentais, a gente tem que ficar atento, porque é essa questão de voltar no passado. Segundo, agora, as comparações. Então, quando a gente tem essas comparações com os outros, e aí a gente acaba se prejudicando com isso, não tomando escolhas conscientes. Então, a gente acaba tomando escolha porque, eu não vou pra academia porque só tem gente sarada, entendeu? Então, escolha baseado no que eu tô. São N coisas que podem ser relevadas. E aí, a terceira é o otimismo em excesso. Quando que acontece o otimismo em excesso? Acontece quando a gente tem altos... Como assim, Jéssica, otimismo em excesso? O otimismo é bom, sim, mas em excesso não é muito legal. Eu botei até aqui um carrinho. Sabe quando a gente vai pra uma festa, aí todo mundo começa a beber, e aí tem um que vai ter que levar o carro? Só que aí o otimismo em excesso fala assim, mas nunca aconteceu nada, se eu beber um copo tá tudo certo. E aí a pessoa vai lá, perde um copo, quando chega para numa blitz. Exatamente. Então, o otimismo leva a gente a ter escolhas equivocadas. É a mesma coisa a gente dizer, não, vou botar meu dinheiro nessa ação, porque essa ação ela cresceu muito. E aí, nunca vai acontecer nada e tudo mais. Aí o mercado muda, a pessoa que estava com otimismo, excesso, estava tudo bem, maravilhoso para ela. O dinheiro foi embora. E aí ela entra numa questão de nunca mais querer tomar a decisão de investir em ação porque deu ruim daquela vez e ela acabou com a vida dela. E aí ela não toma mais escolhas porque a vida dela só era investir naquela ação e não mudou. Aí a pessoa toma uma escolha de dirigir e beber e leva uma multa. Então, baseada naquela escolha, né, ela vai nesse otimismo exacerbado e acaba tomando escolhas inconscientes e às vezes inconsequentes. Então, a gente precisa tomar escolhas, mas também pensar nas escolhas antes de tomá-las. Essa também é o terceiro que faz você ter uma visão mais consciência no poder das suas escolhas. E aí, tá, tudo bem. Entendi aqui hoje, vi que tem esses 3 passos para... Eita, pezinho. Tem esses 3 passos para eu entender o que acontece. E aí, é o seguinte. Como é que eu tomo a escolha consciente até então, Jéssica? Acabei de explicar os 3 pontos. Mas aí, eu vou voltar na minha história. Eu tomei a minha decisão. Eu chorei horrores. Eu fui no fundo do poço. Minha cara não aguentava maquiagem. Minha cara estava inchada. Eu me apresentei mal no trabalho novo. Eu tive que sair porque eu não aguentei. E era uma coisa pessoal mesmo, que não dava pra ficar. Achei que o mundo tinha perdido, mas eu falei, não, vou tomar a escolha de continuar procurando emprego na área. Consegui um emprego e fiquei. Graças a Deus, né? Não vamos trocar de novo não, né? Já se quiser sabe. Mas pensei em voltar. Aí eu fui pra questão de avaliar o cenário. E isso é uma coisa que vocês devem fazer nas suas carreiras profissionais. Principalmente quem tá desempregado, quem tá passando por esse momento de suspensão de contrato, quem tá de férias obrigado em casa. Então, é o seguinte, o que eu faço? Porque da próxima vez que as coisas acontecem, se eu sei que o meu cérebro vai pensar no passado, o que eu posso fazer as coisas para fazer diferente no futuro? Eu fui avaliar o que aconteceu comigo para eu tomar aquelas decisões. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. A pessoa que eu me tornei hoje dependeu daquelas escolhas no passado, sim. Só que eu parei e observei as escolhas da seguinte forma. Eu saí do outro trabalho porque realmente era um momento que eu tinha que sair. O universo conspirou para ser naquele exato momento, para aquele exato emprego. Não tenho o que falar. Eu estava me candidatando nas outras vagas, mas meu perfil só estava aberto, eu não tinha botado currículo em lugar nenhum, então o universo fez com que eu fosse para lá. Vivi uma experiência que não foi tão boa, mas do que eu levei de lição para isso? Avaliar muito bem os empregos que eu iria entrar nas próximas oportunidades, dar meu sim àquilo que realmente eu fosse abraçar e que tivesse a minha cara também, não qualquer empresa. Não queria qualquer empresa para entrar, porque eu quero fazer o diferencial na vida das pessoas. Então ali eu fiz o diferencial nas vidas das pessoas que estavam à minha volta, mas eu não consegui produzir feliz naquela situação, então tive que sair. Foi difícil? Jéssica, foi fácil? Não foi fácil, foi difícil. Porque eu enfrentei a família, eu enfrentei minha mãe falando pra caramba, eu enfrentei
N pessoas falando que eu era louca, que eu tava maluca, que se eu saísse eu não ia conseguir mais nada de emprego. Então eu sofri um preconceito tenso. Eu falei, foi bom sofrer o preconceito, porque quando aconteceu a situação as pessoas viram que não era bem assim. Aí outra coisa que eu avaliei foi que, além da minha saúde mental, além das coisas que eu tinha que fazer, eu tinha que procurar algo com propósito, né? Eu tinha que entender o que realmente valia a pena pra mim. E não é à toa que quando eu escolhi o meu outro emprego, que eu entrei, tipo, foi um desafiador, foi muito aprendizado, pessoas maravilhosas. E também foi uma questão de qualidade de vida. Eu comecei a trabalhar perto de casa, gente. O universo conspirou para que eu trabalhasse perto de casa. Eu ia de bicicleta para trabalhar, olha que legal. Então, assim, há males que vêm para o bem? Sim. Mas também há escolhas que são feitas através das oportunidades que eu tive. Cara, quem diria que meu currículo ia ser chamado num lugar que eu nem imaginava que estava, que foi de repente, que acharam meu perfil, sabiam que eu estava trabalhando, que assim mesmo quiseram me contratar. Então, assim, são escolhas. E aí, outra pergunta que eu me fiz muito foi, mas se eu não tivesse aceitado? E se eu tivesse feito diferente? Se eu tivesse me mantido lá? Pode parecer piada do mundo, o mundo dá voltas e isso acontece. É uma família maravilhosa e se eu falar deles, assim, até me emociono do quão gratidão eu tenho por eles. Quando eu saí de lá, eu chorava lá e tal, assim, não conseguia falar com eles. Depois voltei, visitei, entendeu? Tenho amigos, tenho amigas, né, até hoje. São pessoas que, assim, entraram para a história da minha vida profissional e pessoal, fazem parte do meu ambiente de amigo, pelo simples fato de eu ter escolhido viver aquilo. E ter escolhido também dar tchau àquela fase da minha vida. Mas e se eu tivesse ficado? O que poderia ter acontecido comigo? Por conhecer as pessoas que trabalham lá, eu tinha continuado na minha função. Eu tinha continuado na mesma função e tudo mais, porque a empresa se manteve instável nesse período em que eu saí de um emprego para o outro, eu aprendi uma atividade nova na minha área. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer muito mais pelas pessoas através das redes. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu escolhi sumir com a minha timidez e vir pra cá, e vir dar cara a tapa, e vir trazer conhecimento para outras pessoas. Então, assim, será que eu seria a mesma Jéssica hoje se eu não tivesse escolhido? Então, assim, é agradecer o que aconteceu e verificar realmente quais as decisões serem tomadas. Será que eu faria a mesma coisa hoje? Não sei. Pensaria, claro, meu cérebro quereria tomar decisão de novo, mas eu saberia quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos para tomar determinada decisão, né? Eu não teria tomado assim rápido quanto eu tomei durante dias. Então, assim, trazer para vocês isso é vocês entenderem como a carreira pode fazer diferença. Então, tomar a decisão de você assistir uma televisão e tá falando para você diretamente sobre coronavírus, e você ficar com a sua mente só com aquilo, e aí vai vir o feedback do loop, que só vai fazer você sonhar com aquilo, vai fazer você pensar somente naquilo, e a sua saúde mental já não vai, você não vai conseguir raciocinar direito, porque você só vai pensar naquilo. Então, fica minha dica aqui para você se dedicar à sua saúde mental, verificar os seus atalhos mentais, verificar as suas condições de escolha. E uma técnica muito legal é essa. Se você fez uma escolha recentemente, se você não sabe se foi boa ou se foi ruim, pega um papel, anota quais foram os pontos negativos, quais foram os pontos negativos, quais foram os pontos positivos para você ter tomado aquela decisão. E faça uma escolha consciente na próxima vez. Isso é uma autoavaliação da situação que você passou. Não quer dizer que você vai passar a situação do mesmo jeito, da mesma fase. Acredite, porque 100 anos atrás a gente teve a gripe espanhola e as pessoas passaram, os médicos e tudo mais, passaram de uma forma diferente do que a gente está vivendo hoje, em plena tecnologia, em plena consciência de que a gente precisa ficar em casa e tudo mais. Então, assim,
é extremamente importante que você saiba tomar as suas escolhas. Não só no ambiente profissional, como pessoal, porque as duas coisas estão ligadas. E muitas vezes você vai ter que escolher entre a sua vida pessoal e profissional, não no quesito de uma competir com a outra, mas saber, por exemplo, que você trabalhando em home office, você precisa dedicar um tempo para o seu trabalho profissional e um tempo também para a família que está vivendo aquela rotina totalmente diferente do que você está acostumado, né? Tem crianças que estão com escola online. Então, assim, é muita coisa para o cérebro aprender em pouco tempo. Concorda comigo? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido como que essas questões de escolhas podem impactar diretamente na vida de vocês. E, assim, tomem escolhas, né? Façam escolhas de acordo com o seu perfil, de acordo com a forma de que você pensa, de acordo com o que você gosta, né? Cuidado com as comparações. Não vá pensando assim, vou fazer um exercício porque eu vi a modelo tal fazendo um exercício, vou ver se dá certo. E às vezes para ela é mais fácil, mas para você começa complicado. Então, faça o que é bem para você. Não pense apenas nos outros, né? Façam escolhas de querer ou não trabalhar em uma empresa que tem o seu perfil. Uma escolha de que você quer realmente ser uma diferença no mundo, que você quer fazer a diferença dentro de casa. Não é porque você não está aparecendo na rede social, não é porque você não está sendo produtiva que você não pode fazer diferença dentro da sua casa. Você não pode ser um exemplo, né? E o simples fato de você existir em 2020 por um universo, né? Saber que você está aqui presente, vivendo toda essa situação que vai passar e você poder contar depois para os seus netos, bisnetos, como é que foi ficar em casa em 2020, né? É o poder da escolha, de que forma você vai tratar isso. Se você vai gritar com as suas crianças em casa, ou então vai tentar convencê-las que é um momento importante que elas precisam ficar em casa. E ajudar a mãe a vivenciar isso. Não só as mães, os pais, né? E até a gente mesmo entender. Então, gente, alguém com alguma pergunta, quer perguntar alguma coisa, quer se desenvolver, quer tirar dúvida, quer falar que não gostou, que gostou, fique à vontade, estou aqui para isso, para a gente aprender. Não tenho a questão do aprendizado total, até porque isso a gente não consegue, mas eu quis trazer para vocês como pode fazer a diferença na sua vida tomar uma escolha consciência e não apenas sempre porque eu não consegui aquele emprego, eu não vou continuar me candidatando para vagas. Porque eu não consigo mexer no computador, que eu não vou aprender um curso online. Porque eu não nunca acessei a internet, nunca tive uma rede social, que eu não vou continuar desenvolvendo essa questão com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo, entendeu? Não é porque eu não vou ver você todo dia que eu não posso te ligar para saber, para ouvir sua voz, para saber se você tá tudo bem, te fazer uma videochamada. Então são escolhas que a gente faz na nossa vida. E todo dia a gente faz uma escolha, né, gente? Acordar, comer, decidir o que é melhor pra gente. Então todas essas escolhas fazem parte das nossas vidas. Então, fique à vontade para fazer a escolha que bem cabe a você, de acordo com o seu perfil e de que forma é isso. E use cuidado com os atalhos mentais, com as comparações e com a questão do otimismo em excesso, né? Quer dizer que você não vai pegar o vírus, que você não vai usar máscara, né? Esse tipo de coisa. Então, aprendam com isso. E outra, eu quero agradecer a você que esteve até esse momento aqui com a gente, porque você escolheu estar nessa live, ter um aprendizado totalmente diferente do que as outras lives, e eu espero você continuar aqui. Quero te fazer o convite para você participar da lista VIP. Hoje a lista VIP recebeu já um conteúdo estratégico muito legal para carreira, dicas de livros, filmes, e a gente falou de outras coisas mais que aconteceram no mercado de trabalho nesses últimos dias, né? Nesse último mês. E se você quiser fazer parte, o link tá lá na bio para você só clicar lá, ó. E rapidinho você consegue fazer seu cadastro, só precisa do seu e-mail, do seu WhatsApp. Não vai ter um grupo de WhatsApp, é apenas uma lista de transmissão onde você recebe diretamente as informações referentes aos conteúdos, novidades e outras coisas mais. Eu espero que vocês gostaram dessa live. Farei próximas lives. Farei. Será que vocês gostaram? Então farei as próximas lives com outros temas. Se você quiser também sugerir um tema, pode me procurar, me mandar no direct, dúvidas e tudo mais. Vou ficar assim, ó, feliz de poder te ajudar de alguma forma a conquistar a sua vida profissional dos sonhos, a conquistar o seu emprego dos sonhos ou a conquistar a vida que você quer.
Então, isso que é importante. Se você estiver bem, é o que importa. Então, tá bom? O sucesso só depende de você. E é você quem vai dizer qual é o seu sucesso. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Aguardo vocês lá na lista VIP em outros momentos. A live vai ficar salva por 24 horas. Se quiserem anotar depois todas as coisas que teve durante a live. E alguma outra informação é só me procurar, tá bom? Um grande beijo e até mais. E a gente se vê por aí nos meus stories, talvez.